Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nayara Ribeiro, esse aqui é meu canal, onde eu falo de fotografia de estúdio. Não estou no meu estúdio, como no vídeo anterior, estou na minha casa ainda, porque ainda estamos confinados, né? E pelo um bem maior, como eu já falei pra vocês, mas não deixando de produzir todo mundo. Porque quem não tem gente pra fotografar, tem muito conteúdo aí na internet pra estudar. Se não tem foto pra editar, tira a foto do cachorro, põe lá no computador e vai editar a foto. Vai estudar um pouquinho sobre fotografia, porque quanto mais vocês estudarem sobre, melhor vai ficar a fotografia de vocês. E assim, naturalmente, vem os clientes também. Não vai ficar sentado esperando os clientes, óbvio, mas trazer eles até vocês ajuda muito uma boa foto. Gente, como eu falei pra vocês, abri lá a caixinha de sugestão, de perguntas no meu Instagram. E uma coisa que perguntaram também bastante, que eu vou falar aqui hoje, é vantagens e desvantagens de ter foto no estúdio, de se ter um estúdio. Bom, gente, eu vou começar pelas desvantagens. Creio eu que a maior desvantagem de ter um estúdio é as contas fixas. Que é assim, quando você não está em um estúdio, quando você só faz ensaio externo ou na casa do cliente, você não tem as contas fixas de um espaço que você precisa pagar todos os meses. E além do espaço, os cenários, né, que você não é obrigado a ter, porque não é o seu tipo de fotografia, para quem faz foto lifestyle, né, que é na casa ou no externo. Então, acho que assim, a maior desvantagem é você ter o aluguel do estúdio todo mês, se for um lugar alugado, é você ter a limpeza diária, porque leva um tempo, todo dia você fazer a limpeza, a detetização daquele lugar, né, esterilização. Se você tiver gente para te ajudar, funcionários, água, luz, internet, que tudo isso a gente precisa para levar um estúdio para frente. Então, só aí, né, gente, já vai um custo fixo que você tem que fazer todos os meses, pelo menos para o seu estúdio sobreviver. Fora café, água, bolachinha e entre outras coisas que a gente acaba colocando lá no estúdio para agradar o cliente, para agradar a pessoa. E quando a gente tem um espaço, um estúdio, na maioria das vezes, né? A gente, quando trabalha com criança, tem que ter cenários. Cleans ou cheios de coisas, tem que ter cenários. Então, é mais uma coisa que é meio que obrigação, quem tem um estúdio, ter essas coisas. Então, creio eu que isso também é uma desvantagem. Quanto mais tempo você tem o espaço, mais as pessoas vão cobrar. Porque que nem eu tenho pessoas que, óbvio, já acabaram de fazer o acompanhamento comigo há um tempo, ficam, eu queria uma coisa nova, e o que você tem aí? Então, você tem que estar sempre se renovando para trazer essas pessoas de volta, para elas não irem quando acabar os 12 meses e nunca mais retornarem ao estúdio. Então, acho que isso também é uma desvantagem, da gente sempre ter que ficar investindo em cenário, em próprio, em roupas diferentes, porque sempre vai ter gente, tanto as pessoas novas quanto as pessoas que já passaram pelo estúdio, para voltar. Outra desvantagem, também pode-se dizer assim como desvantagem, é que você tem que ir todo dia. Então, assim, por mais que eu não tenha gente marcada, na maioria das vezes eu vou pro estúdio, passo lá o dia para fazer as coisas, para fazer a limpeza, porque mesmo tendo cliente ou não, quem tem um espaço sabe que a gente tem que limpar todo dia, senão acumula sujeira, acumula poeira, e principalmente para atender bebê não tem nem condições isso. Então, para atender também as pessoas que tem coisa pendente com você. Muitas vezes eu tô lá no meio da faxina assim, do estúdio, que eu tiro sempre uma vez por mês para fazer uma faxinona, assim, que eu lavo o estúdio literalmente. E às vezes já chegou gente lá assim, tipo, oi, Ana, eu vi que você tava aqui, passei de seu carro. E assim, você tá com a bermuda no joelho, cabelo pra cima. E só tem que falar, ai, gente, eu tava no meio da faxina aqui. É bom, né? O pessoal vê que você limpa o estúdio. Mas acho que isso também é uma desvantagem, você ter aquele compromisso de ir todos os dias. Quando você trabalha na sua casa, você não tem esse compromisso. Você tem que ter um compromisso com você mesmo, né? De se policiar, de fazer as coisas dentro de casa, mas você não precisa ir até o local, você não precisa estar lá todos os dias. Então, acho que isso também é uma desvantagem. Agora, o que eu vejo como vantagem de ter um estúdio?
Muita gente, antes de eu ter o espaço, deixava de fazer foto comigo porque queria aquela coisa mais não na minha casa. Tem muita gente que não gosta da pessoa dentro da casa dela, de qualquer pessoa que seja de fora. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa assim que para eu trazer para dentro da minha casa, gente, tem que ser muito meu amigo, porque eu sou bem reservada assim com o meu espaço, com a minha casa. Eu acho que a minha casa é meu lugar de refúgio, é o meu aconchego, é onde eu fico com a minha família, com meu marido, com meu filho. Então, acho que é um espaço nosso, assim. Eu não gostaria de ver em fotos espalhadas, sabe? Em rede social, um lugar que é nosso, que é inteiramente nosso. Então, assim, eu acredito que tem muita gente assim. Não só acredito, como conheci pessoas assim. E não tem como fazer acompanhamento de bebê de 1 mês na rua. Onde eu moro tem praia, a partir de 6 meses dá pra super fazer na praia, fica lindo, inclusive, fica super bacana, já fiz vários. Mas antes é perigoso, né? Você tá na praia com um bebezinho muito pequeno, muita coisa ali que ele tá exposto. Então, acho que isso é uma super vantagem. Você tem um lugar onde você pode trazer a mãe para ela se sentir segura. Às vezes é um lugar até para a mãe desabafar. Já teve mães que chorou conversando comigo, que desabafou assim sobre a vida, sobre várias coisas. Então, acho que isso também é muito legal, porque é o momento que ela sai de casa. Quem é mãe aqui sabe como é que o primeiro ano, a gente, para quem não trabalha fora, acaba ficando recluso dentro de casa numa quarentena eterna. Então, assim, é um momento até da mãe sair, sabe? Se distrair, se arrumar, porque chega um momento também da gravidez que a gente consegue fazer mais nada. Então, aquele dia a mãe passa um batom, faz uma maquiagem, consegue se arrumar, ter um tempinho pra ela. E eu acho isso muito legal, que distrai a cabeça. Eu, né, sou mãe, eu passei por esse momento também, eu sei exatamente do que é. Outra vantagem que eu acho em fazer o estúdio é você ter o seu espaço para trazer outra pessoa, como eu posso explicar, para ela se sentir como se fosse na casa dela. Então, quando a pessoa está na sua casa, você fica mais à vontade para fazer as coisas. Então, o estúdio, gente, eu tenho como extensão, assim, do meu corpo. É minha segunda casa, meu segundo lugar favorito no mundo. Então, assim, quando a pessoa tá lá, eu me sinto extremamente à vontade para fazer a foto do jeito que eu quero. Se eu estiver na casa da pessoa, a gente fica mais limitado, assim, né? Dependendo da abertura ainda que a pessoa te dá. Agora, quando a pessoa tá no teu espaço, você se sente extremamente tranquilo para fazer a foto. Eu acho que isso traz uma tranquilidade imensa na hora de você fazer a foto do jeito que você quer, posicionar o bebê, tudo isso. Eu acho que isso traz uma tranquilidade muito, muito grande. Outra vantagem que eu creio que é ter um estúdio é você ter certeza das condições de higiene da onde você está. Então, eu sei o jeito que eu cuido do meu estúdio, eu sei as coisas que eu faço lá dentro, o jeito que eu limpo, o que está limpo, o que não está limpo, o que eu posso usar, o que eu não posso. Quando você não está dentro do seu estúdio fotografando, principalmente criança, você não sabe. Imagina assim, que nem aqui, eu moro em praia. Aí eu levo toda uma coisa para colocar a criança em cima, a criança rola e acaba caindo ali na grama, e aí a grama tá com xixi. Vocês imaginam a situação. Nunca aconteceu, mas pode acontecer. Então eu acho que quando a gente está dentro do nosso estúdio, a gente tem uma segurança maior em relação a isso também. Da higiene, do que a criança tá pegando, do que ela, onde ela pode pôr a mão, onde ela não pode. Então a gente vai deixar tudo ao alcance dela, do que ela pode fazer, e não nada do que ela não pode. Eu acho que o estúdio é bom para criança também, porque a gente deixa ela muito mais solta. Não tem essa coisa de não pode aqui, não pode pôr a mão ali. Não, a criança tá solta, ela tá num ambiente assim que é super seguro e super feito para ela. Isso faz com que a mãe se sinta mais segura, o pai se sinta mais seguro, porque por incrível que pareça, os papais eles são mais inseguros quanto a ensaios do que as mães. Isso foi uma coisa que eu percebi ao longo dos anos. Os pais são bem mais retraídos com essa coisa de ensaio, não por eles aparecerem em foto nem nada, mas é porque é o filho deles do que as mães. Porque as mães, elas pesquisam, elas vão atrás, elas procuram saber como é que funciona. O pai, geralmente, só é aquela coisa assim: marido, ó, marquei o ensaio do nosso filho. Como assim ensaio? Então, ó, nosso filho vai ter um ensaio aí, a gente vai ter que ir lá. E ele, tipo, tá, não sabe nem o que tá acontecendo. Então, eu acho que é assim, gente.
ajuda muito você mostrar que todo o ambiente é feito para criança. Então, quando o estúdio é teu, o espaço é teu, você tem essa autonomia, essa segurança de estar num ambiente totalmente voltado para você. Eu creio que essas são as maiores vantagens e desvantagens de ter um estúdio. E até mesmo para fechar festa, muita gente fala assim para mim: "Ah, mas você tem espaço?" Eu falo: "Tenho, enfim, tal lugar." Nossa, que alívio, porque eu fiz um aniversário lá 200 anos atrás e a pessoa nunca me entregou as fotos, sumiu. Pelo menos se você sumiu, eu sei onde te procurar. Eu falo, não, tudo bem, gente, eu vou estar lá, eu não vou sumir com essas fotos, não. Mas acontece, gente, tem um monte de casos aí de fotógrafo. Tem uma mãe que faz acompanhamento comigo, que ela falou exatamente assim, a primeira reunião que a gente fez o acompanhamento. Nayara, eu só quero uma coisa, você vai me entregar todas essas fotos que você está prometendo? Eu falei, claro, né, é o meu trabalho. Ela falou assim, porque o fotógrafo do meu casamento, até hoje eu não vi uma foto, eu casei faz anos. Ele me deu todas as desculpas do mundo, me enrolou por um ano, depois de um ano ele falou que perdeu as fotos. Falei, gente, como assim perdeu as fotos? Ela falou, perdeu. Falei, você não foi atrás? Ela falou assim, Nayara, isso mexe comigo tão profundamente até hoje, que eu não sei nem se eu quero ficar remoendo essa história até o resto da minha vida. Então você imagina, gente, o quanto que isso é importante. Imagina quantas e quantas pessoas não passaram pela mesma coisa que essa minha cliente passa. Passou, né? Coitada, não tem uma foto. Então, assim, a gente faz um ensaio, já vou lá, mando as fotos pra ela, ela fica, ai, que lindo, maravilhoso e tal, não sei o quê. Então, assim, ela sabe que as fotos vão ser dela, que tá ali as fotos dela. Eu acho que essas são as maiores, assim, as top 3 vantagens e desvantagens de ter um estúdio, um espaço. E claro, né, gente, tem que ver se é a necessidade de vocês. O público que vocês atendem. Eu conheço fotógrafos que faz 15 anos, um que faz casamento e um que faz infantil. E os três juntos têm um estúdio, o meu é só meu. Mas no caso, esses três têm um estúdio. O fotógrafo de casamento de 15 anos usam só para reuniões em horários que o de criança não tá usando. É uma opção para vocês. Vocês conhecem alguém dessa área? Só que assim, um não entra na área do outro. Tem que ser tudo muito bem conversado. Por isso que eu tenho um estúdio só para mim. Porque eu faço festa infantil, né? Eu faço gestante também e faço os acompanhamentos, as fotos de crianças no estúdio. Então, assim, vê a necessidade de vocês, coloquem no papel, literalmente escrevam. Não anotem no celular, escrevam e olhem assim no papel, fiquem ali olhando. Uma coisa, uma lista do lado da outra, pós e contras, que eu acho que só assim para vocês saberem se realmente vocês querem de fato abrir um estúdio ou não, tá bom? Qualquer dúvida, gente, deixa nos comentários, me segue nas minhas redes sociais. Eu tô abrindo caixinha de perguntas sempre lá no Instagram para saber o assunto que vocês querem saber. Então me segue lá no Instagram, onde vai ter as fotos também dos próprios, das coisas que eu faço aqui. E em breve, graças a Deus, vamos voltar todo mundo a trabalhar, né, gente? Um beijo, até a próxima. Tchau!